pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as 12 leituras finalizadas no mês de outubro. Outubro foi um mês que me surpreendeu muito em relação às leituras, porque em quantidade foram muitos livros e em qualidade também. Eu gostei muito da maioria das minhas leituras, então foi um mês muito proveitoso. E eu tava louca pra vir conversar um pouquinho com você sobre esses livros. Antes de mais nada, eu quero me desculpar pelo sumiço aqui no canal. Eu sei que eu andei falhando um pouquinho com vocês, mas tudo foi em questão do trabalho, então acumularam algumas coisas, foi muita correria e eu não consegui dar conta de tudo. Mas hoje estou aqui para falar desses livros com vocês, eu espero que vocês gostem, que vocês me desculpem por isso. Tô me reorganizando e prometo que vou tentar não falhar com vocês no mês de dezembro. E antes de começar, só lembrando que o link da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês me dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal. E o link da lojinha da Shopee também está aqui embaixo. Lá vocês encontram post-its, marcadores, washi tapes e várias coisas bacanas de papelaria. Então, vai lá dar uma conferida. E agora chega de enrolação e bora falar dos livros. A minha primeira leitura do mês foi o Gambito da Rainha, do Walter Tevis, e eu li esse livro aqui com a Aline. Esse foi um livro que me surpreendeu muito, porque assim, eu não sou uma pessoa que entendo muito de xadrez, sabe? Então eu fiquei com certo receio de que esse livro acabasse se tornando maçante. E muito pelo contrário, foi uma história que me envolveu muito. E nesse livro aqui a gente vai conhecer a história da Elizabeth Herrmann, uma menina de 8 anos que fica órfã, é mandada para um orfanato e lá ela acaba se descobrindo um prodígio do xadrez. Ela vai ter o primeiro contato com o jogo e as pessoas vão começar a perceber que ela realmente tem um dom, ela tem uma capacidade além do normal. E a gente vai acompanhando a ascensão dessa menina nesse jogo, né, nesse mundo que ainda é tão machista e que desencoraja mulheres a entrarem nesse meio, sabe? E ao passo em que a gente vai acompanhando a carreira da Beth Herrmann no xadrez, que a gente vai acompanhando a sua evolução, a forma como ela vai sendo conhecida, a gente vai acompanhando também o desenvolvimento de um vício. Porque logo no internato, né, no orfanato, eles davam remédios para as crianças ficarem calminhas. Então ela começa a desenvolver uma dependência química que vai passando pro álcool depois. E o autor aborda muito disso também. E esse aqui é um livro tão bom, o autor tem uma escrita tão boa, que você vai lendo as partidas de xadrez e mesmo que você não entenda muito, elas vão te prendendo, sabe? Por causa da adrenalina das cenas, da forma como a Beth enxerga aquele jogo, por conta da forma como o autor trouxe tudo pro leitor, sabe? Eu gostei muito da leitura, a Aline também gostou bastante. E com certeza, assim, foi uma das leituras que mais me surpreenderam no ano até agora. E a minha leitura seguinte foi Uma União Extraordinária, da Alyssa Cole. Foi meu primeiro contato com a escrita da autora. É o primeiro volume da série da Liga da Lealdade. E aqui a gente tem um romance de época muito diferente. A gente tem a Ellie como protagonista, ela é uma mulher preta, livre, que vai para o sul dos Estados Unidos se passar por uma escrava para tentar ajudar o norte a ganhar a guerra, através do dom dela. Qual é esse dom? Vocês vão ter que ler para saber. Mas ela não vai passar por essa situação toda sozinha, porque o caminho dela vai se cruzar com o caminho do Malcolm. O Malcolm é também um dos agentes da Liga da Lealdade, ele também está tentando fazer de tudo para sabotar o sul nessa guerra. E ele é um escocês que tem muita empatia por toda a causa, ele sabe o que é perder a sua terra, o que é perder sua liberdade, então ele tá ali tentando realmente ajudar e o caminho desses dois vão se cruzar. Aqui, a questão do romance acaba ficando um pouquinho em segundo plano. Eu acho que é importante falar isso porque vai ter gente que vai começar a ler esse livro esperando muito romance, não é o que você vai encontrar. A parte das experiências deles, tentando angariar informações, tentando lutar contra aquela sociedade escravocrata, aquela sociedade preconceituosa, é muito mais forte, é muito mais presente do que o romance em si. O romance acaba ficando em segundo plano. Mas os personagens são muito bem construídos, a forma como a autora desenvolve essa história é muito bacana. E os personagens desse livro aqui, eles são inspirados em pessoas reais, pessoas da história, sabe? Então deixa tudo ainda mais interessante e a autora faz esse comparativo no final na nota, sabe? Então gostei muito, tô esperando ansiosamente pelo segundo volume dessa série, porque a escrita da autora me ganhou por completo. Recomendo demais esse livro. E a minha leitura seguinte também foi uma leitura conjunta, dessa vez com a Alba. A gente leu A Vida Invisível de Ed La Rue, da V.A. Schwab, que é um livro que tá muito hypado, favorito de muita gente. E é uma leitura muito interessante. Aqui a Ed, ela faz um pacto com um dos deuses da noite, onde ela vai viver eternamente, mas como consequência ela não fica na memória de ninguém, ela é esquecida.
Então, a gente vai acompanhar os anos da Ed lidando com este dom, que também é uma maldição, lidando com o esquecimento, se questionando sobre o lugar dela do mundo, o lugar que ela pode chamar de lar, a forma como ela pode ir deixando pequenas lembranças, né, no mundo através de pequenas falhas desse pacto, mas ao mesmo tempo ela se sentindo muito sozinha, se sentindo invisível realmente, porque aquela sensação de pertencer ela não tem. Eis que acontece algo no livro que vai mudar um pouco a dinâmica de tudo isso, e a gente vai acompanhando essa personagem um tanto peculiar, mas muito bem construída. É um livro muito bem escrito, é um livro muito poético, sabe? E a parte, assim, do pacto, da vida da Ed é perfeita, assim, é uma coisa muito interessante, é muito gostoso de acompanhar essa história. Eis que entra o romance, o ritmo cai um pouquinho da história, não me entendam mal, vocês sabem que eu amo romance, mas nesse livro aqui em especial, a Ed é tão interessante, mas tão interessante, que as partes do romance poderiam ser um pouquinho diminuídas, sabe? Pra continuar contando um pouco mais da história dessa mulher fantástica, sabe? Então, o romance aqui eu acho que podia ter vindo em menor quantidade. Mas, no geral, foi um livro que eu gostei muito, que me envolveu muito. Não foi favorito, como o de várias pessoas, mas ainda assim foi uma história que me encantou. Me trouxe vários quotes que me fizeram refletir bastante, então achei muito bacana. Inclusive, coloquei lá no Instagram. Se você não me segue lá, vai lá me seguir, porque eu sempre posto conteúdo por lá também. E é meio que conteúdo complementar aqui do canal, sabe? Então vale a pena me seguir por lá também, fora que a gente tem um pouquinho mais de contato. Enfim, gostei bastante, recomendo, e quem já leu me conta aí o que achou, porque é um livro que realmente, assim, é pra amar ou odiar, então eu quero saber a opinião de vocês. E a minha leitura seguinte também foi uma leitura conjunta, dessa vez foi a vez de ler O Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris, e eu tinha muita curiosidade em ler esse livro justamente porque o filme é muito famoso, as pessoas comentam muito bem, então eu tinha muita curiosidade, e gente, o livro é sensacional. Aqui nesse livro a gente parte de uma premissa de que 5 mulheres foram brutalmente assassinadas por um serial killer nos Estados Unidos, e eles estão correndo contra o tempo porque a filha de uma senadora foi capturada por este homem, então eles precisam de informação para tentar resgatar essa menina ainda com vida. Aí eles acabam escolhendo a Clarice. A Clarice, ela é uma jovem que está se preparando para ser uma agente do FBI, e eles a colocam para conversar com Hannibal Lecter, que é um psicopata muito famoso, que é genial. Ele era um psicólogo canibal, e ele não dá muito papo pra ninguém, mas com a Clarice ele sentiu uma certa liberdade, ou talvez uma ligação, né, pra conversar, e ela vai começar a lidar com esse homem, tentando desvendar quem é esse serial killer que tá matando essas mulheres de uma forma tão brutal. E aí a gente vai acompanhando, né, a Clarice angariando pistas, ela correndo atrás desse assassino, as conversas dela com Lecter, que são as melhores partes do livro, porque o personagem ele é fantástico. E a gente vai acompanhando também um pouco da situação, né, no FBI, do machismo que existe ali dentro, da forma como ela é tratada e subjugada muitas vezes. Então, assim, ele traz essa questão, né, levanta essa questão no caso, e traz muito desse psicopata, das mentes e da situação e do modus operandi. Então, assim, gostei muito. Foi um livro que me cativou demais, assim, eu fiquei presa do início ao fim, eu não conseguia parar de ler. E eu achei os personagens sensacionais, então assim, foi uma leitura excelente que eu recomendo muito. Aí a gente entra nas 3 leituras que eu fiz no vlog, que eu não vou ficar entrando muito em detalhes aqui. Pra conferir minha opinião completa, pra saber mais desses livros, vocês vão ter que ir lá no vlog conferir, porque eu esmiucei bastante a minha opinião por lá. Mas, a grosso modo, o primeiro livro que eu li, então, assim, temático pra esse mês foi o Garota 11, da Amy Suter Clark. E aqui a gente tem uma mulher que ela tem um podcast de True Crime, onde ela acaba pegando pistas e pegando casos antigos que não foram solucionados, esmiuçando esses casos para tentar trazer um alento para a família, para tentar conseguir pegar os responsáveis por esses crimes. E ela tá num período onde ela tá falando sobre o assassino da contagem regressiva, que era um homem que ia matando mulheres em idades regressivas, de 3 em 3, uma coisa acontece, esse homem para. E ela tem uma ligação muito única com esse caso, assim.
e ela acaba esmiuçando esse caso, as coisas vão voltando e ela começa a acreditar que esse assassino tá de volta. A sociedade acredita que ele morreu, então fica naquela questão de se ele tá voltando mesmo, se é coisa da cabeça dela, e a gente vai acompanhando tudo. A narrativa é entre podcasts e a nossa personagem, né, a gente acompanhando ela, e é muito interessante, eu gostei bastante. Pra saber mais, vai lá conferir o vlog. E a segunda leitura desse vlog foi Vitorianas Macabras, que tem contos de várias autoras, e além desses contos, a gente tem também a questão aqui, né, um pouco do reinado da Rainha Vitória, como era a sociedade na época, em questão de saúde, em questão das crianças que nasciam fora do casamento, em questão de criminalidade. Então, assim, tem contos que são muito bons, tem contos que são medianos. É comum em livro de contos isso, né? Alguns são melhores que outros vão bater melhor que outros. Mas, no geral, foi uma boa leitura. A parte final, assim, eu gostei demais, porque eu gosto muito dessas curiosidades da época e eu gosto da forma como os autores, né, trouxeram isso aqui, a pessoa que organizou essa antologia, que é... Deixa eu até olhar aqui e falo com vocês quem foi, porque não tem na capa. A Márcia Heloísa. Então eu gostei muito da forma como a Márcia Heloísa compilou essas informações e, enfim, gostei muito de alguns contos, mais ou menos de outros, mas no geral foi uma boa leitura e uma leitura ótima para essa época de Halloween. E o último livro do vlog foi o Love, do Stephen King, a história de Lissy, que vai contar a história da Lissy, que era casada com um escritor muito famoso. Ela meio que sempre viveu à sombra dele, e mesmo 2 anos depois dele ter falecido, ela ainda se sente muito perdida, ela não sabe exatamente o que fazer, vem sendo pressionada para liberar os manuscritos desse homem para os colecionadores, para a universidade, de uma maneira um tanto quanto bruta. E além disso, ela ainda tá lidando com a irmã, que se automutila, e toda a situação psicológica que isso vem causando na família, na irmã, enfim. E tem a parte, né, que é mais sobrenatural, que vem depois dessa parte que eu falei, e que eu não posso ficar falando muito porque não vem na sinopse. Mas assim, é um livro que ele não tem uma narrativa linear, então o personagem vai e volta muito no passado. Isso tornou a leitura um pouquinho lenta de início, um pouquinho confusa, porque não tem muitas identificações dessa volta no tempo. Você tem que começar a ler o capítulo e falar, ah, não, tá, agora ela tá voltando. Mas no geral eu gostei bastante, não entrou no meu top 5 do King, mas foi bem interessante. E por incrível que pareça, o final desse aqui é bem bacana, porque a gente sabe, né, que o King tem seus finais aí um tanto quanto questionáveis, que os leitores nem, às vezes, não curtem muito, mas esse aqui tem um final bem bacana. Enfim, recomendo também. E a minha leitura seguinte foi uma leitura conjunta organizada pela Gláucia do Alegria Literária e foi A Senhora de Whitefell Hall, da Anne Brontë. Foi meu primeiro contato com a escrita da autora e eu gostei demais. Ela é uma autora que era muito à frente do seu tempo, ela tinha questionamentos muito interessantes, questionamentos que fugiam muito à época que ela viveu. E assim, foi um livro que me surpreendeu demais. Aqui a gente vai ter história narrada através do Gilbert. Ele vai contar para um amigo, através de correspondências, sobre toda a situação dele com a senhora de Whitefell Hall, que é a Ellen. A Ellen chega ali na sociedade que ele mora, é uma mulher com pensamentos muito à frente do seu tempo, com questionamentos sobre a criação dos filhos, sobre o casamento, sobre o papel da mulher na sociedade, que chocam um pouco. E de início ele também sente esse choque, mas depois ele vai convivendo com ela e vai se encantando, vai se apaixonando por ela, e ele sente uma certa resistência dela, ele não sabe ao certo qual é a história da vida dela, até que ela entrega um diário, onde ela conta cada uma das coisas pelas quais ela passou no casamento, até o nascimento do filho, enfim. Situações que vão mostrando um pouco da ingenuidade que ela tinha na época do início do casamento, a forma como ela foi amadurecendo, como ela foi sofrendo nesse relacionamento. E a gente vai acompanhando tudo junto com o Gilbert e é muito interessante. Eu fiquei muito presa nesse livro, eu me afeiçoei aos personagens, eu queria saber o que viria a seguir, inclusive até acabei passando, né, do cronograma que tinha sido estabelecido porque eu precisava de respostas. Esse aqui, uma curiosidade, é que esse livro foi proibido, né, pela Charlotte Brontë. Ela não queria que o livro da irmã tivesse novas reimpressões, ela achou que a irmã errou na forma como ela abordou o tema, como ela abordou a questão dos vícios, como eu já disse, da mulher na sociedade, do machismo, na questão do casamento, da submissão da mulher, que ela não concordava muito. E a irmã, então, achou que a Anne pesou um pouquinho na mão e que esse livro não merecia uma nova reimpressão.
só após a morte, então, da Charlotte, que a gente teve novas impressões desse livro. E assim, sensacional, sério. Ela tinha uma cabeça muito além da época dela, e a escrita dela é fantástica, assim como das duas outras irmãs Brontë, sabe? Quero ler outras coisas delas, porque cada vez que eu leio, gente, eu fico mais encantada com a escrita delas. E a leitura seguinte, mais uma vez, foi uma leitura conjunta, dessa vez de gótico mexicano, da Silvia Moreno Garcia, é uma autora mexicana, e assim, gente, eu gostei muito dessa leitura, mais do que eu esperava gostar. Aqui a gente vai ter a história da Noemi, que é uma moça de mente livre, que gosta de aproveitar o que a vida tem a oferecer, e ela recebe uma carta muito estranha da prima, a prima Catalina, que é uma prima da qual ela sempre foi muito próxima. E o pai resolve mandar ela para El Triunfo para encontrar essa prima, para ver o que realmente está acontecendo. Porque ela se casou há pouco tempo e parece que nessa casa ela não tá se sentindo bem, ela tá ouvindo vozes, ela tá se sentindo um tanto quanto estranha, a carta dela é muito estranha, enfim. E ele resolve mandar a Noemi para investigar. Chegando em El Triunfo, a Noemi acaba conhecendo Right Place, que é a casa onde a Catalina tá morando, e é uma casa muito estranha, porque eles vivem com hábitos antigos, não tem eletricidade, as pessoas não conversam durante as refeições, as pessoas são muito estranhas, parecem estar escondendo segredos. E ela começa a perceber que ela não tem muito contato ali com a prima, porque a prima também é enclausurada, ela sempre tem horários muito estranhos, ela pode ficar com ela pouquíssimo tempo. E isso vai deixando a Noemi muito desconfiada, sabe? Então ela começa a ter sonhos estranhos e basicamente essa é a premissa do livro. E a gente vai lendo e vai tentando descobrir o que tá acontecendo com a Catalina, o que acontece naquela casa, quais são os segredos daquela casa, daquela família. E é um livro que de início ele não tem muito ritmo, mas depois quando a história engata, você vai ficando frenético, sabe? Querendo saber atrás de um capítulo, atrás de outro, pra tentar entender realmente o que tá acontecendo, o que tá surgindo ao longo dessa história. Tem partes que são agoniantes, outras partes são eletrizantes, outras completamente nojentas. E o final, assim, é de tirar o fôlego, sabe? Você não consegue parar de ler, porque os últimos capítulos realmente são muito envolventes. Então, assim, gostei bastante da leitura, recomendo. Foi um livro que me surpreendeu bastante também e já quero ler outras coisas da Silvia Moreno Garcia. E a minha leitura seguinte foi Desejo e Escândalo, da Lorraine Heff. Aqui a gente tem o primeiro livro da série dos Irmãos True Love. É uma série de romances de época que traz uma premissa um pouco diferente. Ela vai falar sobre as crianças rejeitadas, né, as crianças filhas de nobres, que eram abandonadas, que eram dadas a mulheres para que elas resolvessem o problema das crianças bastardas. Então, o nosso personagem principal aqui, o Mickey, ele é filho de um duque que foi entregue para uma mulher para que ela resolvesse a situação. Geralmente nessa época, as crianças que eram entregues para esse tipo de mulher geralmente acabavam mortas. Inclusive tem uma explicação sobre isso no livro das Vitorianas Macabras, achei bem interessante, porque eu tava lendo os dois ao mesmo tempo e acabou dando uma contextualizada, sabe? Mas enfim. Então o Mickey cresce e ele cresce com a vontade de se vingar do pai, porque o pai o queria morto, o queria longe da vida dele, e criou um outro filho com todo amor e carinho. Então aquilo criou uma frustração muito grande, um sentimento de rejeição muito grande nele, ele quer se vingar desse pai. O que é uma premissa comum em romance de época, né, mas com uma outra premissa um pouco diferente antes. E aí, ele vai acabar conhecendo a Aisling, que é a noiva do irmão dele. E ele decide usar essa moça pra se vingar, ele vai querer seduzi-la e depois abandoná-la pra que o irmão sinta, né? E ele vai querer fazer algumas outras coisas também em relação ao irmão, mas eu não vou ficar entrando muito nos detalhes pra não passar spoiler pra ninguém. Enfim, obviamente que ele vai começar a conviver com a Aisling, ele vai começar a nutrir sentimentos por ela por ele também. E ao passo em que ele começa a se apaixonar e ela também tá se apaixonando, ela vai se deparando com uma realidade totalmente diferente, ela vai se despindo de alguns preconceitos, ela vai abrindo os olhos para outras situações sociais da sociedade da época. E os dois são personagens muito incríveis, que têm um diálogo muito bacana e que tem uma química muito grande. O início do livro é um pouquinho lento, mas eu acho que é porque é a introdução, né, à série, então é comum. Mas quando ele pega ritmo e quando o casal começa a se envolver, é sensacional, sabe? Eu gostei muito desse livro e ganhou um espacinho no meu coração, sabe? Eu
Tô com muita expectativa pra terminar essa série, pra conhecendo os irmãos e conhecendo cada uma das nuances das suas histórias. Recomendadíssimo. E a minha leitura seguinte foi As 9 Vidas de Rose Napolitano, da Dona Freitas, que foi um livro, gente, que eu comecei a ler sem pretensão nenhuma de terminar num dia só, porque eu só queria começar e conhecer um pouquinho da história. E eis que eu fiquei tão imersa nessa trama que a autora criou, que eu li numa sentada, sabe? Eu não conseguia parar de ler, porque eu queria conhecer cada uma dessas 9 vidas dela. E a trama aqui vai girar em torno da Rose Napolitano, uma mulher que tem uma carreira muito conceituada, muito estabelecida como acadêmica. Ela sempre teve a certeza de que não queria ter filhos, que essa questão de ter filhos não fazia parte da realidade dela. E é isso que ela conhece o Luke de uma maneira muito bonita, até ele também não tem intenção de ter filhos, eles se casam. E eis que, por causa da pressão social, da pressão familiar, o Luke muda de ideia e quer que a Rose também mude de ideia. Então a gente vai acompanhar essa história que vai falar sobre essa maternidade imposta, sobre a forma como a sociedade julga as mulheres que não querem ter filhos, como ficam incutindo aquele pensamento de que se você não tiver filhos, você não é uma mulher completa, se você não tiver filhos, você vai se arrepender no futuro. E a autora vai trazendo esses questionamentos muito pertinentes e vai mostrando cada uma das realidades da vida das 9 vidas, né, da Rose Napolitano. Em uma vida ela continua casada, na outra não, na outra, enfim, são várias vidas, né, são 9 vidas, e é muito interessante acompanhar as nuances de cada uma dessas vidas, a forma como a realidade dela muda e a forma como ela passa a encarar diversas situações. E assim, eu vi um vlog da Ivy falando que faltou uma vida pra que o livro fosse completo, sabe? E eu também achei que faltou uma vida. Não sei se foi a mesma que a Ivy achou, inclusive quero conversar com ela depois. Mas assim, no geral, gente, foi um livro sensacional, eu gostei muito da escrita da autora, achei os questionamentos muito pertinentes e assim, foi uma leitura que me surpreendeu demais. Recomendo muito pra quem se interessar pela temática. E aí, aos 45 do segundo tempo, eu li Heartstopper, da Alice Oseman, que é essa HQ, gente, que primeiro, né, vamos falar que é a coisa mais fofa do mundo, esses traços, essa cor verde água, essa edição da Companhia das Letras, né, da Quadrinhos na CIA. E aqui atrás vem falando que este livro contém uma relação muito especial, autodescobertas, conversas de madrugada, treinos de rugby e brincadeiras na neve. E, gente, eu fiquei encantada com essa HQ, fiquei encantada com essa história. E sorte que eu já tinha as duas primeiras, porque assim que você acaba de ler o primeiro, você já quer ler o outro em seguida. Aqui a gente tem o Charlie, um menino que já se assumiu, que sofreu muito bullying na escola, e o Nick, que é um jogador de rugby bem popular e que vai começar uma amizade com o Charlie. Os dois vão se tornando amigos, eles vão se aproximando, até que o Nick percebe que ele tá começando a nutrir sentimentos pelo Charlie também. E a gente vai acompanhando essas descobertas, a forma como ele vai se desconstruindo, como a amizade dos dois vai se fortalecendo, como os sentimentos vão surgindo, e é a coisa mais fofa do mundo. Esse casal aqui me remeteu muito, assim, ao sentimento, no caso, não à história, mas ao sentimento, que Klaine me despertava em Glee. Pra quem não sabe, Klaine era o Kurt e o Blaine, que eram o meu casal favorito de Glee. Saudades. E esses dois aqui me trazem muito essa vibe também que os dois tinham, sabe? Que me encantou na série. Então eu terminei essa HQ com vontade de abraçar a história, de abraçar os personagens, de guardar isso aqui num potinho, sério. Eu fiquei encantada. Eu vou comentar sobre o próximo volume no próximo vídeo de leituras do mês, porque o outro eu já li em novembro. Mas, gente, leiam essa HQ, sério. É de aquecer o coração, é muito linda. E bem, pessoal, essas foram minhas 12 leituras do mês de outubro. Me contem aí embaixo se vocês já leram algum, se tem vontade de ler, se tem algum aqui que tá na sua lista de desejados, ou se você tem alguma opinião diferente da minha. Vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.